Boa noite. Hoje nós vamos apresentar nosso trabalho final de TCPI, referente a um sistema monofluxo para arrefecimento e lubrificação de motor a combustão interna. Os integrantes do grupo são o Leonardo, o Lucas e eu, Rafael. Bom, o nosso processo, ele consiste em dois reservatórios interligados, onde circula um único fluxo, um único líquido, que no nosso caso, por decisão de projeto, é o óleo de motor. E nesse sistema, o tanque quente tem como função a lubrificação do motor, enquanto o tanque frio é o responsável pelo arrefecimento do motor do carro. Os dois tanques eles operam em temperaturas diferentes, porém completamente acoplados. Então, o líquido que sai de um tanque é exatamente o que vai entrar no outro, através da nossa bomba de vazão constante e vice-versa. Aí É, as nossas variáveis de entrada são temperatura desejada para o reservatório quente, temperatura desejada para o reservatório frio, as manipuladas, a potência ativa do aquecedor e a potência ativa do resfriador, e as variáveis de saídas são a temperatura atual do reservatório quente e a temperatura atual do reservatório frio. utilizando essas variáveis, a gente fez a nossa modelagem do processo e começou a analisar ele. Então, a gente definiu um óleo de motor e utilizou as propriedades físicas dele para dimensionar o nosso processo. E através das equações de transferência de calor, de transferência de energia, a gente conseguiu modelar as equações para temperatura 1 e para temperatura 2 do tanque. Então, utilizando essas variáveis em função do desvio delas em relação à condição de equilíbrio, a gente chegou na equação 11, que é a equação final da temperatura 1, que é a função do esforço da ação de controle, que é o aquecedor desse tanque, e da temperatura do fluido do outro tanque que está entrando nele. A partir disso, a gente conseguiu fazer o diagrama de blocos do tanque. E a temperatura 2 do outro tanque também segue o mesmo raciocínio. A partir disso, a gente fez o diagrama de blocos, replicando essas equações. Então, para o tanque 1 e para o tanque 2. E a gente criou algumas variáveis auxiliares para que auxiliasse no nosso sistema. Então, a gente tem uma variável que liga o acoplamento entre os tanques, para a gente conseguir simular eles sem que um esteja conectado com o outro e com essa conexão. E a gente mencionou um atraso no tempo para dimensionar a distância que demora para um fluido sair de um tanque e entrar no outro. A partir Ok. disso, a gente analisou o processo, e aí a gente viu que, aplicando uma ação de controle no refrigerador, ele realmente abaixava a temperatura do tanque 1, e a mesma, como é mostrado aqui também na variação integral, e a mesma coisa, só que o inverso, quando aplicado uma ação de controle no aquecedor, a gente via que a temperatura realmente aumentava do tanque 2. E aí a gente viu também a influência da temperatura do outro tanque em um dos tanques, então a gente vê que realmente ela causa uma grande influência nisso. E também a gente viu o acoplamento dos tanques, então por causa do nosso avanço entre eles, a gente tem um demora na resposta para quando é aplicada alguma variação em degrau. E a gente vê que o acoplamento deles, mesmo que seja aplicado só uma ação de controle, as variáveis e as temperaturas dos dois tanques apresentam uma variação. Além disso, a gente conseguiu ver que a vazão da bomba é muito importante para esse processo. Então, conforme a vazão da bomba é alterada nas imagens a seguir, a variação de temperatura nos tanques é cada vez menor. Por isso, a decisão de se usar uma vazão constante no nosso projeto.
partir disso, a gente viu como o sistema apresentava um acoplamento muito grande, a gente viu que, a partir dessas equações, a gente tinha que criar a nossa matriz de transferência. Então, substituindo o sistema linear nessas duas equações, a gente conseguiu chegar na matriz de transferência da equação 28, utilizando também uma aproximação de Padé para simular o atraso. Então, com todas essas definições, a gente chegou nessa matriz de transferência, calculando, analisando o seu pareamento através da RGA, a gente viu que os ganhos de regime permanente eram muito altos na diagonal secundária, o que justificava o uso do desacoplador, e por isso a gente entendeu que a estrutura de controle mais apropriada para esse sistema seria o cancelamento feed-forward e depois o controle multivariável. Então, precisaria ser feito o desacoplamento dessas duas variáveis para depois ser projetado um controlador central que realizasse o controle de acordo com as duas ações de controle. E aí a gente tem as especificações do projeto, né? Que seriam o erro nulo em regime permanente, a minimização do overshoot buscando o valor de no máximo 10%, e a rejeição das oscilações nas mudanças set point, e também o tempo de acomodação 3 vezes menor que o tempo em malha aberta no segmento de referência, que é esse cálculo que a gente fez aí embaixo, para achar qual o tempo que a gente deveria atender para essas especificações. Então, para iniciar o projeto de sistema de controle, a gente primeiro calcula o desacoplador. Então, usando o numerador da matriz de transferência, a gente consegue calcular ele através da sua inversa, que é realmente esses cálculos aqui do MATLAB. E para confirmar que o sistema ficou realmente desacoplado, a gente pode utilizar a planta desacoplada do processo e plotar a sua resposta ao degrau. Então, plotando ela, a gente vê que para o processo sem estar desacoplado, todas as entradas respondem a impulsos em degrau na sua saída, e depois que ele está desacoplado, só a diagonal principal responde, que é o resultado que a gente quer. Aí, depois dessa etapa, chegou a hora de fazer o ajuste dos controladores, né? Como a gente já tinha o desacoplador, pelo método do desacoplador que a gente usou, a gente precisou fazer em cima da matriz GD, que é a matriz que multiplica o sistema pelo desacoplador. Ao plotar o lugar das raízes, a gente obteve essa figura, e a gente decidiu fazer o projeto por alocação de zeros e polos em cima do lugar das raízes. Então, a gente começou alocando alguns zeros para cancelar os polos, para a fim de chegar numa região do lugar das raízes que passasse na região de convergência de interesse, que atendia todos aqueles requisitos que foram falados anteriormente. Então, aqui a gente só detalhou cada etapa em cada alocação de zeros, até a gente chegar no final, que é essa região que atendia ao que a gente queria. A partir daí, a gente ajustou o ganho e chegou nessa equação do controlador, que acabou sendo similar para tanto a malha de resfriamento quanto de aquecimento. Aqui a gente pode ver a resposta em malha fechada ao degrau, e em malha aberta, no caso, né? E aqui embaixo a resposta em malha fechada, atendendo todos os requisitos, porém com um overshoot pequeno que vai ser resolvido logo em seguida. Logo depois, a gente usou as raízes mais dominantes do sistema que a gente viu durante o projeto controlador e projetou pré-compensadores de referência. Então, logo após a inserção desses pré-compensadores na nossa malha fechada, a gente viu que a gente acabou com esse overshoot e conseguiu, assim, também cumprir com os requisitos de malha fechada. Então, o erro nulo em regime permanente e o tempo de acomodação projetado, que é evidenciado pelos resultados que vão ser mostrados à frente. Ok, agora aqui está o projeto todo final, né, que contém tanto os pré-compensadores, entradas, controlador, desacoplador e sistema. E a gente vai mostrar agora a simulação dele. Aqui a gente pode observar melhor. A gente vai mostrar inicialmente a simulação, onde a gente tem como as entradas aquelas condições de operação. Uma entrada de 120 graus para a temperatura quente e de 60 para o tanque frio. Eu vou rodar a simulação aqui e a gente pode acompanhar se o sistema atendeu os requisitos.
Vou dar play na simulação. E a gente aplicou um degrau para aquecimento, a gente viu que aqueceu, e um degrau para resfriamento, a gente viu que a temperatura do tanque frio se manteve, né? No caso, como estava a temperatura ambiente ainda, depois de um tempo ele foi lá e chegou naquele tempo. E a gente pode ver bem o desacoplamento aqui, que mesmo aquecendo, a temperatura se manteve a temperatura que estava inicialmente. E só teve esse pequeno erro devido à aproximação de padê, que deixa uma incerteza no sistema, que não fica exatamente igual o sistema real, o modelo, no caso. Aí alguns outros resultados, a gente pode ver que a gente atendeu os nossos requisitos. Aqui a gente tem o tempo de acomodação menor do que foi o mínimo especificado. Aqui também para o outro sistema também menor que foi especificado. A gente pode ver a resolução do desacoplamento. Tanto aqui nesses 2 degraus que foram aplicados. E aqui também sinais de controle.